Bom, então vamos lá, né? Vamos começando, né? Então vamos lá. Começamos a falar sobre culpa. Justamente. Este sentimento que Desses nos pros... assola o coração. Como, hein? Dia por dia. Dia a dia. Eu acho que boa parte dos problemas relacionados à culpa, ele tem muita relação com uma rigidez que nós temos, que nós carregamos dentro de nós, né? Porque eu lembro muito das palavras de um professor meu quando eu fiz a especialização em yoga terapia, que ele dizia o seguinte: nós devemos ser corretos, mas sem rigidez. E eu acho que esse processo de rigidez é o que traz muitos problemas relacionados a esse sentimento de culpa, e daí onde vem muitos problemas no corpo físico devido a esse sentimento. Sim, com certeza. É a raiz de muitas das doenças, Porque a culpa, que a gente conhece, que a gente não tem noção. sim, a raiz de muita coisa, porque sim, que o que acontece são verdades, né? Coisas que nós temos como verdades dentro de nós e a gente sempre quer agir da melhor maneira e mais elevada para acertar sempre, ou esse processo de autocobrança, de que tudo tem que ser perfeito, né? E eu acho que isso acarreta muito esse sentimento de culpa que vai cada vez mais destruindo o nosso corpo, né? Uma verdadeira bola de cimento presa em nossos pés, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer, primeiramente, Vera, a diferenciação entre... Eu não gosto muito da palavra culpa, tá? Eu prefiro sempre falar em responsabilidade. Sim. Porque eu acredito que quando a gente assume a responsabilidade traz consciência. A culpa sempre leva à vitimização. Justamente. É isso mesmo. E o vítima, você não cresce, você não evolui, né? Você sempre fica na zona de conforto, né? Como aquela criança mimada e birrenta, sempre repetindo os mesmos processos na vida, né? Sim, exato. Porque é muito fácil quando você se coloca na posição de culpa, o culpado sempre é a vítima, né? É sempre o outro que fez alguma coisa e que fez com que você se sentisse culpado. Não é assumir a responsabilidade sobre aquele momento, sobre aquele instante, aquele fato na sua vida. Justamente, é bem isso mesmo. E é onde acarreta esse monte de problema, né? Sim. Eu acredito que... Eu até estava dando uma olhada hoje sobre algumas questões, lendo alguma coisa. Sim. Só um minutinho, Clareia. O pessoal está reclamando que está com muita interferência. Eu estou achando que é por causa da chuva esse barulho. Eu estou ouvindo um barulhinho também. Você quer experimentar trocar, pegar o fone e colocar no celular e deixar o note sem o fone? Veja se diminui a interferência. Veja. Melhorou? Parece que passou, né? Veja se melhorou, pessoal. Veja se agora está mais... Dá para ouvir melhor. Vou dar um ok aí para nós. Pelo menos parece que eu tô escutando melhor. O Clareia, aqui, ó, melhorou. No Insta melhorou, Clareia. Então tá bom, ótimo. Então agora dá para nós continuarmos. Ok. Fale um pouco sobre a questão do emocional interferindo no físico com relação às doenças, Vera. Você tem uma bagagem interessante sobre isso. Depois eu quero complementar com alguma outra coisa. Eu digo o seguinte, que eu acho muito interessante esses processos de culpa, o quanto ele afeta o nosso emocional e o quanto ele traz problemas físicos para o nosso dia a dia. E eu digo o seguinte, que isso são vivências minhas, tanto de corpo físico
da minha experiência de vida, quanto nos atendimentos que eu percebo muito isso no dia a dia. O que acontece? Geralmente quando a gente carrega muito esse sentimento de culpa, ele não vem somente como um sentimento de culpa, ele vem como um sentimento de autopunição. E muitas vezes o que acontece? Esse sentimento de autopunição, vamos pegar em uma frequência, vamos começar com a nossa pele. Geralmente o que acontece? Sabe quando você às vezes se queima do nada? Sabe quando de repente os insetos eles ficam sempre em você? Tem um monte de pessoa, principalmente pulga. Eu falo isso porque desde a infância eu vivenciei muito essa realidade. A pulga não picava ninguém, só eu. E quando picava, era aqueles hematomas, aquelas coceiras, assim, que eu falava, gente, sério, não para de coçar mais, meu Deus do céu. Ou então aqueles processos de alergia, que ninguém tem alergia na sua família, somente você. Você fala, meu, mas da onde está vindo isso, meu Deus? Eu acho que é alguma coisa que eu como. Não pode, né? Vou tirar isso, vou cortar isso, vou cortar aquilo, vou cortar aquilo outro. E você percebe que o negócio simplesmente não flui. Ou então aquela hemorroida que não cura nunca. Você fala assim, gente, mas eu tô comendo direitinho, eu tô fazendo uma alimentação saudável, eu tô comendo alimento com mais caldo, entendeu? Não aquela comida seca e tudo mais, e aqueles processos de hemorroida nunca melhoram. Ou às vezes até afeta esses problemas de cistite, infecção nessa região de bexiga, de urina, ou também problemas de útero, ovário, vagina. Você fala, meu, eu vou no médico, o médico virou de ponta cabeça e não acha nada. Boa parte disso tem relação com culpa. E eu falo isso por mim, porque eu vivenciei muito essa realidade por um longo período da minha vida. E eu só fui descobrir isso, pessoal, depois de um bom tempo, que eu já não estava mais trabalhando naquela área. Quando eu vim na área de crédito e cobrança, de administração, onde eu trabalhava em uma empresa onde fazia toda essa parte administrativa, né, de crédito e cobrança e tudo mais. E nessa área, a gente sabe que não tem como. Você tem que negar um crédito, você tem que falar não, e não tem o que fazer, e você tem que resolver esse sentimento dentro de você. Só que na época eu não conseguia resolver isso dentro de mim. Você falava não, você agia ali da melhor maneira e mais elevada. Só que aí o que acontecia? Depois vinha aquele problema de gases, problema de cistite, a barriga inchada, às vezes problema de hemorroida. Você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou conseguindo resolver isso? Aquela dor na lombar. E por aí, aquela sequência de atendimento, aquela sequência de problemas. E parece que aquilo não tinha fim, era um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro. Com o tempo, depois que eu saí dessa empresa, que eu fui para a área das terapias, do yoga e tudo mais, com os atendimentos e com o processo, o meu corpo começou a melhorar, não senti mais aquilo. E aí eu comecei a atender as pessoas e verificar isso daí. Assim, gente, tá aí um dos porquês. Principalmente as mulheres, a gente sofre muito com problema de cistite. E justamente por quê? Porque a mulher ela é mais sensível. Ela demonstra mais sentimento. Então a mulher, infelizmente, a culpa é algo que ela... A gente sempre tá ali o tempo todo. Eu acho que eu falei demais, acho que eu tomei uma atitude errada, o famoso ficar em cima do muro e todos esses processos. E as questões também, eu acho que a mulher é muito cobrada nesse sentido, porque, por exemplo, você trabalha fora, você se sente culpado porque você não está dando a atenção que você deveria aos seus filhos. Você trabalha fora e você chega em casa estressado, não tem paciência para trabalhar com as crianças. A gente vive sobre uma cobrança muito grande dos dois aspectos. Você tem a cobrança do trabalho, você tem a cobrança em casa. E você tem que ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa mãe, tem que pertencer a um sistema, pertencer a um núcleo familiar, a um núcleo da igreja, a um núcleo da sua sociedade. E isso gera uma cobrança muito grande em cima da mulher, principalmente, mais do que em cima do homem. Eu, pelo menos, é a minha ótica, é a minha opinião. Eu enxergo dessa maneira. E eu falo que a culpa, durante muito tempo, ela funcionou como um sistema de freio. É um sistema de freio, até eu estava lendo sobre isso em um blog de psicologia hoje, que ele fala, a autora da matéria falava que a culpa funciona como um sistema de freio e equilíbrio moral para nos forçar a avaliar os nossos sentimentos e ações. Mas que em excesso, ela leva a um estado emocional de sofrimento.
Justamente. porque ela nos paralisa, né? Ela paralisa e aprisiona. A culpa é sempre paralisante, ela nos retém no lugar, ela não permite que a gente avance. E eu Justamente. lembro muito, eu não sei se acho que eu não comentei sobre isso. Eu lembro muito de uma frase de um filme bem antigo, lá da década de 90, que é com Al Pacino e o Keanu Reeves, que é chamado O Advogado do Diabo. E nesse Sim. vídeo, o dono o advogado mor lá da empresa, que é uma mega empresa de advocacia, um escritório, aliás, de advocacia, ele questiona, como se ele fosse a encarnação do diabo, mas na verdade os questionamentos que ele faz durante o filme inteiro são os questionamentos com as nossas sombras, são os questionamentos com aquilo que a gente fecha os olhos, com aquilo que a gente deixa passar de errado. E ele faz um questionamento com relação à culpa, que foi uma das frases, acho que na verdade a única frase que eu gravei do filme, que ele fala que a culpa é um saco de tijolos que a gente carrega nas costas e que não tem função nenhuma. Por que você está carregando esse saco de tijolos? Por que você carrega tanta culpa? Então, eu acho que a gente está num momento de evolução para a gente começar a se questionar a respeito da culpa, deixando a culpa de lado e assumindo responsabilidade. Porque responsabilidade é aquilo que a gente falou, responsabilidade traz consciência. A culpa leva ao vitimismo. Porque quando eu me sinto culpado por alguma coisa que o outro fez ou que o outro falou, e eu me coloco numa posição de vítima. Então, eu Justamente. enxergo dessa E a maneira. posição de vítima é aquilo, né? Não há. Sim, sim, a Não posição de cresce, vítima é não há aquilo, né? Não há evolução, crescimento, né? não há evolução. Justamente, é bem isso mesmo. Eu acho que em maior ou menor grau todo mundo sente, ou não deveria, mas eu acho que todo mundo em maior ou menor grau sente-se culpado em algum momento por alguma coisa que fez, falou, seja com alguém, seja no trabalho, seja em família, em qualquer situação. E a questão é a gente aprender a ressignificar aquilo para sair da culpa e assumir a responsabilidade. Justamente. E aí é onde vem a dificuldade, porque a gente vive muito no piloto automático. A Uhum, gente faz sim. as coisas, a gente fala as coisas e a gente não pensa antes de falar, a gente não pensa antes de fazer, antes de agir. E aí, quando você viu o que você fez, como você agiu, a forma como você se Uhum, comportou, daí vem todo aquele processo de autopunição. E muitas vezes o que, que acontece? Você acaba não fazendo as coisas, aí você já entra naquele problema relacionado à procrastinação ou ao sim. perfeccionismo. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque o que, que as pessoas não vão falar se eu agir dessa forma, ou se eu falar isso, ou se eu Uhum, dar a minha opinião. E aí você vai se fechando dentro de você, guardando, guardando, guardando tudo aquilo ali. Você não consegue tomar decisão, tomar atitude para você é a morte. Por quê? Porque você já sabe que quando você toma uma atitude, você vai ficar remoendo aquilo internamente. uhum, E aí o que, que acontece? Congestiona todo o meridiano de vesícula, porque vesícula é tomada de decisão. E aí você começa a sentir, às vezes, aquela, além da dor na lombar, aquela dor nos ombros, que é uhum, uma dor assim insuportável, que você vai no médico, às vezes você toma remédio, ou às vezes você passa alguma coisa, ou vai no massoterapeuta e nada resolve. Mas nem sempre a gente para uns instantes, a gente, tipo assim, para fechar o olho e se perguntar, né, o que, que eu não estou vendo relacionado a esse problema? Será, em que momento eu percebi que eu falei algo e que provavelmente esse algo que eu falei acabou indo contra os meus princípios, não estou sendo leal com o meu coração. uhum, Então são perguntas que a gente, no dia a dia, a gente está na mecanicidade, a gente não simplesmente não pergunta, a gente simplesmente não questiona, mas não é, é o auto-questionamento, tipo assim, eu estou conseguindo resolver isso dentro de mim? Eu estou conseguindo transformar isso dentro de mim? Eu estou conseguindo me perdoar? Eu estou uhum. conseguindo me aceitar do jeito que eu sou? Ou eu estou o tempo todo me autopunindo, me autoflagelando?
e o nosso corpo responde. Não adianta a gente falar assim, não, tá tudo certo, eu não estou sentindo nada. Não, quando você começa a observar o seu corpo e você começa a aprender a fazer leitura do teu corpo, você vai saber que aquela dor no ombro tem relação com o sentimento de culpa, que aquela dor no quadril, às vezes até mesmo o problema de bursite tem relação com o sentimento de culpa. Todos esses processos, igual eu disse para vocês, de hemorroida, prisão de ventre, problema de vagina, útero, ovário, cistite, bexiga e tudo mais, tem a ver com sentimento de culpa. Então é algo assim muito abrangente. E é um autoflagelo que a gente faz de nós mesmos. Sim, exato. Você falando assim, eu estava me lembrando, pensando em quantas vezes eu já não me culpei por alguma situação, por alguma... muita coisa relacionada a trabalho, relacionada a situações que às vezes a gente assume na vida e que você sabe que aquilo não está te trazendo um bem, né? Você Sim. sabe que você fala assim, eu tenho que ficar nesse trabalho, eu tenho que engolir sapo, eu tenho que fazer isso, na verdade não tem nada. A gente faz escolhas, a gente pode escolher de uma maneira diferente. Então, a gente aprende a escolher um pouco, que a vida seja um pouco mais leve, né? Do que... Não precisa ser pesado. E outra coisa que a gente sempre... No Barras, a gente sempre coloca... No Barras não, desculpa, no Axis. A gente sempre coloca para a gente se fazer perguntas. Então, eu estou numa situação que está me sendo desagradável, numa situação que eu não estou entendendo, que eu não estou gostando, ou um sentimento... Se pergunte, o que está certo sobre isto que eu não estou reconhecendo? Porque quando você se faz perguntas, você se torna cada vez mais consciente das respostas. A gente, na verdade, a gente sabe as respostas, só que a gente não se permite entendê-las, trazê-las à luz da consciência. E quando a gente faz perguntas, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, sempre perguntar no aspecto positivo, a gente começa a trazer isso. Olha, eu acho que eu não devia ter feito assim, eu poderia ter agido de uma outra maneira. Não ter feito assim, eu poderia ter feito assado. Assim, a gente vai cada dia mais tomando consciência. E essa consciência vai trazendo uma serenidade incrível, né? Elimina a culpa. Justamente, é bem isso mesmo. E são processos dentro da gente que a gente não percebe. Mas por que muitas vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de perceber isso dentro de nós? A gente traz muitas crenças desde a nossa infância, entendeu? Às vezes o pai e a mãe eram muito rígidos. Às vezes a gente foi criado com costumes que tudo não pode, se você fizer isso tá errado, se você fizer aquilo tá errado, se você tomar essa atitude tá errado, se você tomar aquela atitude tá errado. E você vai crescendo e você vai ser, propriamente dito, você está envolvido em um ambiente de extrema insegurança, que você não sabe nem quando você cresce. Às vezes você tem medo até de sair sozinho na rua. Então são coisas assim que... E a gente percebe muito isso nas crianças, no dia a dia. Que é algo assim que a gente acaba... A gente, como se diz, como pai, como mãe, a gente sempre prepara os filhos para o mundo. Pelo menos esse é o objetivo, é o foco. Mas às vezes a gente veio de uma criação onde a gente teve regras tão rígidas e os processos tão doloridos dentro da gente, que você acha que está fazendo o melhor para o filho, você acha que está agindo da melhor maneira com aquela criança. Só que ele acaba se consumindo em meio a muitos sentimentos de medo e de culpa e tudo mais, que muitas vezes ele tem dificuldade de sair do lugar. E quando ele sai do lugar, ele se sente culpado. Quando ele toma uma atitude, ele se sente culpado. E aí, daí onde vem também os problemas relacionados a pânico, síndrome do pânico, depressão e tudo mais, né? Eu acho que engloba todos esses processos relacionados à culpa também. Sim, uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, Vera,
é que, assim, os nossos pais, eles só nos passaram exatamente aquilo que eles tiveram. Sim, Hoje em dia a gente tem uma nova consciência de educação e de tudo mais que os nossos pais, os nossos avós não tiveram, porque eles simplesmente sim, receberam e passaram para frente. A educação que eles tiveram, a maneira de lidar com os filhos, de lidar com a vida, de lidar as atitudes e tudo mais, eles foram só repetindo as coisas. Hoje em dia a gente tem mais clareza sobre sim, isso, de que a sim. gente pode agir diferente com absolutamente tudo. Justamente, olhar sempre com os olhos do amor, sem julgamento. Exato. E Sem acolher tudo julgamento. isso, né? E acolher tudo isso. Ah, Justamente, é parabéns. porque eles já vieram de uma sociedade extremamente reprimida. Eu acho que hoje que a gente está tendo um pouco mais de liberdade para falar sobre muitos assuntos, para questionar muita coisa, que antigamente Sim. não se podia. Porque, ai que se questionasse, ai que se perguntasse, o pai e a mãe, às vezes com aquele jeito que ele foi criado, severo, já a criança já apanhava porque perguntava alguma coisa, porque questionava alguma coisa. Por quê? Porque é bem isso Uhum, que você falou, eles vieram de uma sociedade onde não podiam questionar, eles não podiam falar, dar a opinião deles. uhum. Era uma hierarquia muito mais engessada do que a gente tem hoje, né? Hoje quando a gente aborda a questão de constelação familiar, que você já tem visto bastante, a gente entende que existe uma ordem hierárquica sim, existe o respeito, que deve ser devido, mas a gente pode fazer um pouquinho diferente, como a gente sempre fala, né? Justamente, é bem isso mesmo, sempre com muito amor e respeito, Sempre com muito né? amor e respeito. Pedindo permissão, né? Com muito amor e respeito para fazer um pouquinho diferente, né? E eu Uhum. acho que o pessoal da nova geração tem muito a aprender com o pessoal da terceira idade, com os pais e tudo mais. Mas às vezes a gente acaba, como a gente está numa geração onde a tecnologia ela está predominando muito, o que que acontece? Eu percebo que a maioria dos adolescentes, das crianças e até mesmo, né, o pessoal que já está entrando mais na idade, na juventude ou na idade adulta, tem-se muito conhecimento, mas tem-se pouca prática. Falta muita sabedoria, gente. E a sabedoria, ela vem com a prática, com vivenciar, com Uhum. experienciar. E essa troca a gente percebe que não está acontecendo. A troca entre pais e filhos, entendeu? Do filho aceitar as opiniões do pai, porque o pai e a mãe têm muito a ensinar para gente. O pai também, né, pela vez dele, esse diálogo, né, que é necessário ter. E Exato. realmente, o ídolo está Ó, dizendo aqui que hoje em dia nós temos isso, mais diálogo, né? mais diálogo, tem mais Graças que nós temos mais liberdade. diálogo. Só que também, se a gente for parar para pensar, uma pergunta: será que realmente nós estamos conseguindo aproveitar essa liberdade que nós estamos tendo para dialogar e dialogar de verdade? Ou muitas vezes a gente fica enfurnado numa tela de celular, numa tela de televisão, e a gente perde esses riquíssimos momentos onde a gente pode dialogar, conversar, partilhar, compartilhar, aprender com tudo isso e deixar que a sabedoria aflore dentro de nós. Exatamente. A gente Porque aprendeu a ouvir e a entender aquilo que é falado. Não muitas vezes só reagir a algum comentário, porque, por exemplo, a nossa geração vai ter opiniões diferentes dessa geração mais nova, ou assim como os nossos pais, os nossos avós, eles tinham um outro ponto de vista. E a gente muitas vezes não consegue entender os dois lados da questão, né? Ouvir o outro sem julgamento, porque aquilo, daquela maneira como ele aprendeu, com muito amor e sem julgar. Talvez seja mais difícil, né? Sem julgamento. just, justamente. E a gente, eu acho que o que trava muito a gente também nesse processo do diálogo, a gente aprendeu muito a discutir, a julgar as pessoas e não as ideias, os pontos de vista. Porque quando você julga, ou quando você discute, quando você abre um contexto, um diálogo, e você começa a julgar
você começa a falar sobre o ponto de vista. Olha, eu não concordo sobre esse ponto de vista. Eu acho que esse ponto de vista não é assim. Eu acho que poderia ser assado. Dar mais opiniões, dar mais ideias, abrir o espaço. Eu acho que a pessoa ela vai se sentir mais segura para dialogar, para conversar, sem ela se sentir julgada. Pelo menos eu percebo assim que eu vejo muito isso. A gente critica muito pessoas e não ideias, Justamente. né? Justamente. E aí, quando você vê que você está sendo criticado, você simplesmente se fecha, se fala, você se paralisa, você acaba não expressando a sua identidade, o seu verdadeiro eu, quem realmente você é. E aí você tranca todo o seu corpo. Porque, assim, todas as vezes que o seu corpo entende aquilo como não, é errado, não está certo, é vergonhoso, o nosso corpo ele vai se contraindo, a musculatura, a pele vai se contraindo. E o que que acontece? A gente acaba se autopunindo internamente, se autoculpando internamente. Eu acho que eu falo que toda pessoa, toda pessoa que apresenta muito, que tem muitos sofrimentos internos, sofrimentos da alma, ela traz muita rigidez para a sua vida e essa rigidez no corpo físico. E vice-versa. Quem é muito rígido sofre muito emocionalmente. Concordo plenamente. Concordo plenamente, porque essa rigidez, você percebe que a musculatura contrai, e geralmente você percebe que a rigidez do corpo físico, ela remete a uma rigidez interna, uma dificuldade de ser flexível, de ser maleável com você mesmo, de se perdoar, de se aceitar, de se amar do jeito que você é, sem julgamento, sem o tempo todo ficar apontando o dedo para você mesmo, né? Sim. E é bem isso mesmo, ó. Ele disse aqui, ó, com tanta liberdade que foi dada na era digital, afastou-se o diálogo olho no olho. Essa semana eu achei muito interessante, quando eu estava dando aula de yoga, e eu sempre gosto muito de olhar nos olhos dos meus alunos, e desde muito antes da pandemia, desde que eu comecei a dar aula de yoga, eu olho muito isso, e eu tenho muito disso comigo, que eu bato o olho e falo, você não tá legal, o que está acontecendo? Aí você já vai lá, conversa com a pessoa, dá uma atenção, né? E pergunta o que está acontecendo, né? E eu brinquei essa semana com eles, que eu falei assim, olha, a máscara, vamos olhar o lado positivo de usar máscara. Nós conseguimos enxergar melhor os olhos das pessoas. E a gente consegue acessar a alma das pessoas com maior facilidade quando a gente percebe esse processo todo que a gente está vivenciando, que está experienciando. Eu achei muito bonito. Aí eles concordaram, porque realmente faz todo sentido. Afinal, os olhos são espelho da alma, não é? Já Sim. se diz, há muito tempo que se fala isso, aquele velho ditado. Sim. Então, na verdade, a gente transmite as emoções e tudo mais sempre através do olhar. Sim. E eu percebo, assim, que tem pessoas que ela não se sente digna. Olha que colocação interessante do Ítalo. Ele falou que a maioria das pessoas rígidas sofrem de doenças cardiovasculares e psíquicas. Com certeza. Com certeza. A gente pode perceber isso muito claramente. Doenças de pele, problemas de pulmão, problemas de fígado. Então, é um conjunto, gente. E realmente, porque enrijece. E tudo que o nosso sistema circulatório, linfático, ele necessita é dessa maleabilidade, dessa flexibilidade para poder os líquidos do nosso corpo, tanto a linfa quanto o sangue, ele fluir num processo natural e normal dentro de nós. E aí, quanto mais a gente enrijece, daí onde vem esses problemas. Porque o prana, a energia vital, ela não flui ali, né? Porque você está trancando o tempo todo esses canais, né? Exatamente, exatamente. E a culpa é um baita instrumento de enrijecimento, né? Justamente, é bem isso mesmo, Eu gente. acho que de cristalização dessas, quando você cristaliza essas culpas, Sim, ou essa mágoa, né? A mágoa, me veio isso agora, que é sim. quando você cristaliza aquele sentimento dentro de você, isso traz muita rigidez. Sim, sim. Cristina Cairo sempre fala muito, eu gosto muito de ouvir ela. Ela fala muito que os 3 vilões dos problemas de câncer têm relação com a raiva, a culpa e a mágoa.
Então, quer dizer, olha o estrago que esses sentimentos fazem no nosso corpo, no nosso organismo. E sempre está tudo interligado, né? A raiva, a culpa e a mágoa sempre são muito interligadas. Justamente, é bem isso mesmo. O ressignificar a cena, ressignificar a questão da culpa, eu acho que culpa tem muito a ver com perfeccionismo, Vera. A Sim, gente sempre se sente culpado porque a gente não foi perfeito naquilo que a gente fez. Ou você falou alguma coisa errada, ou você tomou alguma atitude que depois, quando você se conscientiza, você fala, eu não devia ter tomado aquela atitude, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, podia ter tomado uma atitude diferente. E o conseguir entender, trazer isso à luz da consciência e ressignificar este sentimento de culpa é o que vai fazer a diferença. Porque quando você consegue ressignificar esse sentimento, você transmuta isso de culpa para responsabilidade. justamente. E é tão maravilhoso se a gente for parar para pensar, trabalhar com a virtude da autorresponsabilidade, da responsabilidade, porque assim, nós estamos aqui para ser perfeitos, nós estamos aqui para fazer tudo bonitinho, que eu não posso errar nunca, que eu tenho que fazer tudo certinho. Não, gente, através dos erros, através dos erros que a gente cresce, dos tombos que a gente cai na nossa vida, no nosso dia a dia, nos escorregões, é que ali é o momento onde a gente tem a maior oportunidade de crescer, de evoluir, entendeu? De realmente, são processos dentro de nós. E aí o que acontece? Não que eu não possa errar, porque tudo tem que ser perfeito, e aí vem novamente o processo de autocobrança. Ele disse aqui, ó, pensar positivo, cerca pessoas boas, viver o hoje, sorrir mais. Eu andei fazendo uns estudos há um tempo, não faz muito tempo não, entre o conjunto, entre medo e amor, culpa e alegria. Uhum. A alegria, ela vem dos pulmões, o amor vem do coração. E aí, nessa parte de baixo que está relacionado com o primeiro chakra, é ali onde pega a culpa e o medo. E eu achei assim fantástico. Eu falei assim, nossa, gente, então quer dizer, se a gente for pensar positivo e para a gente vibrar numa frequência positiva, a gente tem que realmente sorrir mais, expressar mais essa alegria, esse sentimento de alegria, expressar mais esse sentimento de amor, amar mais, se permitir amar mais. Porque quando a gente se permite amar mais, o que acontece? O nosso corpo ele responde. Quando a gente se permite expressar alegria, a alegria, ela também remete todo esse sistema linfático, a linfa do nosso corpo, os líquidos. Você traz mais movimento, você traz mais bem-estar, os seus olhos brilham. E automaticamente a vida fica mais fácil e mais leve. Sim. O que existe até uma terapia, não sei se seria colocada exatamente como uma terapia, que quando você se coloca, mesmo que você não está com vontade de sorrir, sorria por 30 segundos. Você muda a sua frequência. Sim. Isso é muito interessante. E muda mesmo, gente. É muito legal isso. Você não está com vontade de sorrir, não está com nada. Experimenta, sorria. Muda a sua frequência. Muda a energia do corpo, né? Justamente. O professor Hermógenes, ele trabalhava muito e ele até trouxe, né, o yoga do riso. Onde o Eu já desafio. li alguma coisa sobre isso. Sim, ele falava muito sobre isso, em rir mais. E fazer algumas posturas, né, de yoga, até trabalhando todo esse processo do riso, né? Porque tem muito a ver o riso com os pulmões, a alegria com os pulmões, com os pranayamas, com os exercícios respiratórios, com a nossa respiração, né? Porque se você Sim. ri, se você respira profundamente, automaticamente o que acontece? O seu corpo vai ganhando mais flexibilidade, mais leveza, os líquidos do seu corpo vão fluindo melhor. Então é bem isso mesmo, é uma forma da gente elevar a nossa frequência vibracional, trazendo mais alegria para o nosso dia a dia. E não se Toda a cobrar sua tanto. energia. Eu falo que é como se quando a gente se sente bem, isso faz tão bem para o nosso corpo que gera uma química do bem-estar no seu organismo todo.
Justamente. E eu gosto muito de uma frase que a Clarice sempre usa nas terapias, nos atendimentos, mesmo que eu me sinta culpado, mesmo que eu tenha raiva de mim mesmo. Eu nunca mais vou esquecer dessa frase, Clarice. Eu me Mesmo que eu aceito tenha medo, eu me amo e me aceito profundo e profundo e completamente. completamente. Mas é bem isso. Essa é Justamente. uma das ferramentas que a gente mais usa no EFT. É, mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito e me Justamente. perdoo profundo e Sim. completamente. Eu nunca mais esqueci dessas frases. Vira e mexe, às vezes eu me pego ali, eu já faço essa frase e também já estou fazendo o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata e vai Eu te embora. amo, sou grata. Sim, e eu percebo assim que os momentos, eu acho que eu já até comentei, né, contigo, né, Clarei, os momentos que eu mais faço o Ho'oponopono, que eu me pego fazendo o Ho'oponopono assim loucamente, é no banho, porque é o momento ali de Hum. você descarregar, e é quando eu tô Uhum. andando na rua. Porque você percebe assim que limpa muito, gente, e facilita o processo para a gente não julgar. Por quê? Porque na rua você vê de tudo. E é um Sim. desafio você não julgar. Não Porque julgar. você É. julga e depois você acaba se sentindo culpado. Então acaba sendo um círculo vicioso, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Sim. E E hoje a gente estava conversando, eu e a Clarê, e lembra que você falou que tem pessoas que chegam e pedem para você e você corta a distância. sim, a gente estava comentando a questão de você estar andando na rua e alguém vir te pedir dinheiro. Sim. Eu falo que, e assim, se eu tenho dinheiro e eu não dou dinheiro, eu me sinto culpada. Daí, se eu me sinto culpada, eu falo, não, mas eu não devia ter dado dinheiro, porque se eu dou dinheiro, daí eu me sinto culpada, porque eu não sei se a pessoa vai comer ou se a pessoa vai gastar aquilo, vai tomar uma cachaça. Aí eu falo, para, então agora eu aprendi, assim, eu tô vendo que aquela pessoa vai me pedir alguma coisa, eu desvio, atravesso a rua. Já que eu ainda não consegui limpar esse sentimento, eu evito. Não é uma fuga, porque eu tenho consciência dele, mas eu evito entrar em contato. Sim, sim, sim. Né? Eu digo assim, uma dica que eu deixo aqui, que eu acho que é muito interessante, é ouvir o coração de vocês. Ser leal ao coração de Exato. vocês. Naquele momento que a pessoa está pedindo ali para você aquele dinheiro, ouça o seu coração. O que o seu coração diz? Mas é o mais profundo do seu ser. Não são as crenças dentro de você, que Sem não, que julgamentos. se. Sem julgamento. Não, que se eu não der dinheiro, pode acontecer alguma coisa comigo, eu posso estar pecando e todos esses processos. Não, ouvir realmente o seu coração. Se ele estiver dizendo para dar, dá, mas dá de coração. Não dá porque é obrigado. Porque a pior coisa que a gente faz é quando a gente faz as coisas obrigado. Gente, quando a gente faz as coisas obrigado, infelizmente a gente tranca todo o fluxo da prosperidade e da abundância na nossa vida. Infelizmente. Exato. E outra dica que eu deixo é o Ho Oponopono. Tá na rua, de repente, Sinto veio alguém muito. pedindo, já vai fazendo. Vai ouvindo o seu coração, já vai fazendo o Ho'oponopono. Se tiver que dar, dê, mas depois não fique com esse sentimento de culpa. Já vai transmutando aquela energia ali dentro de você. Sim, a semana passada, acredito eu, aconteceu uma situação, uma circunstância aqui perto de casa, porque eu brinco, como eu moro em bairro, todo mundo se conhece, né? Sim, Aí, Aí eu tava indo numa mercearia aqui perto, uma senhora me parou, uma senhora jovem ainda, me falando uma história que o gás dela acabou e que ela precisava comprar o gás, né? Aí eu falei, não, espera um pouquinho, vamos ali então que eu vou trocar um dinheiro, daí eu te dou. Aí peguei e dei, não sei porquê, me tocou o coração, peguei e dei R$ 5 pra mulher. sim. Daí eu parei, depois eu parei, falei assim, ainda comentei com a menina que me atendeu. Eu falei assim, será que eu caí num conto do vigário, né? Num engodo? Eu dei R$ 5 pra mulher. Aí ela virou pra mim, ela falou, olha, ela precisa mesmo, ela tem uns 4 filhos e um dele é autista. Eu falei, Nossa, tá vendo então. só? Porque na hora eu não me senti confortável em dar R$ 1 ou sei lá. Eu tava com uma nota de R$ 20, eu troquei Sim, e peguei e dei R$ 5 para ela. sim. E eu, Então eu falei, sim. então. Eu segui o meu coração naquele Sim. momento, entendeu?
É o que eu falo, gente. Ser leal com o seu coração, escutar a sua intuição, não tem erro. Você nunca vai errar. E você é uma forma de você não carregar esse sentimento de baixa frequência vibracional. Que a culpa é naquela escala em Hertz lá, é uma das É mais 20. baixas, realmente. É 20. É uma escala vibracional bem baixa. Sim, E tem quando a gente alguns. fala da alegria, a gente lembra também que alegria e gratidão é lá no topo da escala, né? É uma Justamente, das vibrações mais positivas. Sim, 300, 400, 500 Hz. Então é bem isso mesmo. E a gratidão alegria, também é uma das a frequências gratidão. extremamente positivas, né? Que, nossa, muda totalmente a nossa frequência vibracional. Eu achei interessante esse tempo atrás que eu estava lendo um estudo nos Estados Unidos que eles disseram o seguinte, que pessoas que geralmente no dia a dia tomam medicamentos e tomam muitos medicamentos, geralmente elas vibram numa frequência abaixo de 100 Hz, que tem relação com medo, com culpa, com desespero, com frequências muito baixas, com vergonha e tantas outras frequências bem inferiores. E pessoas geralmente que tomam poucos medicamentos ou praticamente não tomam nada, geralmente vibram numa frequência entre 200 ou mais. Então, eu achei assim muito interessante. E é aquilo, gente. O segredo é observar os seus pensamentos, estar presente no momento presente. Sim. Quando a gente eleva a nossa vibração, quando a gente eleva a nossa frequência, a gente vê que tudo muda. Muda a nossa disposição, muda a maneira como a gente encara a alimentação, muda a maneira como a gente encara o mundo. Às vezes a pessoa vem, você não quer, você sabe que tem uma pessoa que você vai ter que encontrar. Falar, não estou afim de encontrar tal pessoa, mas quando você consegue fazer essa mudança de vibração, vai, a coisa acontece redondo. Se achava que ia acontecer um pé de guerra, que ia dar uma discussão ou coisa parecida, ou que a pessoa ia te trazer problema, na verdade, a coisa flui, o negócio acontece redondo, bonitinho. Então, assim, com certeza tudo tem a ver com a nossa energia, com a nossa vibração, e os nossos sentimentos são determinantes. A gente tem que aprender a tem não, a gente escolhe, né? Cada um faz as suas escolhas. Sim, o tempo todo. Tem total liberdade de escolher. Então, a gente aprendendo a escolher, fazer com que a nossa energia se utilize, se melhore, a gente consiga estar, é só a gente buscar estar melhor conosco mesmo, com o outro, com as situações, com a vida de uma maneira geral, né? Justamente. É bem isso mesmo. E me veio agora na mente no filme O Segredo, quando fala da parte de saúde, que tem tudo a ver com a nossa energia, a nossa vibração, tem o depoimento de uma mulher em que ela fala que quando ela descobriu que ela tinha câncer, o que ela fez foi, a única coisa foi valorizar o riso. Foi valorizar que ela assistia muitas comédias, que ela tinha muita... Ela buscava a alegria. Então, foi a maneira como ela conseguiu, ressignificar também a questão, mas foi a maneira como ela buscou estar alegre, estar bem, estar melhor e mudar a vibração, mudar a sintonia. Fantástico, é bem isso mesmo. Eu acho que 2 dicas que é muito interessante, é bem isso mesmo, Clarinha. Primeiro, aquela dica que você sempre dá do Axis, foca na pergunta, não foca na resposta. Foca na pergunta. E segundo, foca nas frequências positivas, de alegria, de amor, de bem-estar, de gratidão, entendeu? Por mais que os problemas, os desafios, eles estão ali, muitas vezes arrancando couro, mas vai fazendo Ho'oponopono, vai se aceitando, vai se amando do jeito que você é, entendeu? Olha para essa dor que está dentro de você, não julga, não rechaça, apenas olhe com os olhos do amor. É daí que saem os melhores aprendizados, é dos momentos mais difíceis, mais complicados, é daí que sai. Quando você olha para trás, passou
um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você fala, gente, tudo isso que aconteceu foi o momento que eu mais cresci, foi o momento que eu mais evoluí. Então é isso aí, a gente tem que tirar o positivo de todas as situações e não focar só no negativo, só nas coisas ruins que acontecem na nossa Exatamente. vida. Porque às vezes a gente faz, pelo menos digo isso pela minha vivência, pela minha experiência. Eu sempre tinha muita mania de, assim, tem uma situação X que seja de, normalmente acontecia muito com trabalho, de ter que resolver alguma questão com algum cliente, alguma coisa, eu falava, ah, meu Deus, porque o cliente vai falar isso, porque se ele falar isso, o que, que eu vou responder, vai acontecer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu chegava, eu falava a coisa pro cliente, tá bom. Eu falava, meu Deus, eu me remoí, eu fiquei acordada à noite pensando no problema, para chegar lá, eu expor a questão, olha, aconteceu, sei lá, uma mudança de voo, aconteceu qualquer problema, alguma questão que você sabia que ia impactar diretamente ao cliente, ele virava para mim e falava assim, tudo bem. Tem uma amiga minha, você Aí eu fala, falava, mas que raiva! tem uma amiga minha, você falando isso daí, eu lembrei de uma coisa que ela sempre falava quando a gente trabalhava juntos. Ela falava assim, um não você já tem, mas vai que você ganha um sim. Não custa você tentar. Vai lá, fala, conversa, explica, abre teu coração. Gente, dá um resultado incrível. Então pensa sempre Exatamente. nisso. Tudo bem. E aí, o que que isso vai me atrapalhar? O que que vai acontecer? Tá tudo certo. Mas você já pensou se de repente eu ganho um sim? Que coisa mais maravilhosa? E é bem isso mesmo. Exatamente. E é aquilo, o maior problema está Isso. aqui, ó. Nós somos os inimigos de nós mesmos. Esse é o maior problema, não é o outro, é nós. É a gente que o tempo todo está ali se mutilando, a gente que o tempo todo está ali se punindo, se rechaçando e tudo mais. E é isso A aí, gente pensa que nada acontece fora de nós, né? Tudo está em nós. justamente. É bem isso O que o mesmo. outro faz, o que o outro faz, ou o Sim, que ele deixa de sim, fazer é uma questão dele. A sim. nossa questão é como a gente vai entender, como a gente vai absorver, como a gente vai ressignificar aquilo que o outro está nos fazendo, aspas, né? Justamente. E não do outro. Isso mesmo. Eu não sei quantos minutos que falta acabar, porque nós entramos primeiro no Insta para depois entrar no Face, então eu tô meio perdida aqui, Clarice. Você quer deixar alguma Nós estamos aqui em mensagem? 49. Se Ah, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiserem entrar em contato, falar com a gente. Mas basicamente eu acho que assim, duas coisas que eu queria falar. A primeira, a gente não entenda, não assuma a culpa, eu me sinto culpada. Não. Eu falo que eu aboli esse vocábulo do meu dicionário. Não sim, existe mais culpa na minha vida. Existe responsabilidade. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque a gente tem uma bagagem cultural que trabalha a culpa. Então, não é fácil. Mas deixa a culpa de lado. Entenda isso como responsabilidade. A partir do momento que a gente assume responsabilidade, a gente transmuta, a gente adquire mais consciência. A culpa só leva ao vitimismo. Para mim, a culpa é bem a frase do filme. É um saco de tijolos, de pedra que você carrega nas costas e não tem função nenhuma. Então, a questão de deixar o perfeccionismo de lado, que a gente se cobra muito com relação a isso. E, por último, o que eu sempre falo, todas as sessões, todas as vezes que eu atendo, a gratidão. A gente entender que a gratidão é fundamental. Agradecer todas as experiências, todos os momentos, tudo aquilo que a gente gosta, que a gente adora, que já aconteceu, as lembranças boas, mas também aquilo que não foi tão bom, porque isso nos fez crescer e nos trouxe até aqui, onde a gente chegou. justamente, é bem isso mesmo. A gratidão, ela eleva a nossa frequência, nossa, maravilhosamente. E quando você expressa esse sentimento de gratidão, você vem com aquela sensação de que parece que a garganta
dá aquela vontade, assim, aquele nó na garganta, assim, aquela vontade de chorar, seu olho enche de lágrima, e é isso aí, gente. A gente manter essa frequência e tá tudo certo. E é bem isso aí. Eu acho que seria isso, então. Não esqueçam, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, porque o Ho'oponopono é maravilhoso. Sim, realmente, o Ho'oponopono faz a diferença. Sim, Faz a sim. diferença em todas as situações. E a Sim, EFT, entendendo que assim, se eu me sinto culpado por isso, eu me sim, aceito e me perdoo profundo e completamente. sim. É bem Se isso alguém quiser mesmo. saber um pouco mais sobre EFT, manda uma mensagem, a gente explica direitinho como funcionam os atendimentos e tudo Sim, mais. A Vera também faz um Theta Healing, gente, maravilhoso. sim, sim. Estamos aí, como se diz, Estamos contribuindo aí. para um mundo melhor. Exatamente. Então tá bom, pessoal. Exatamente. Gratidão por todos que participaram, do fundo do coração. Eu espero que a gente possa ter contribuído aí, né, para cada dia a gente expandir mais a nossa consciência. E é Exatamente. isso aí, pessoal. Gratidão, pessoal. Tudo de Gratidão. bom. Boa semana a todos. Namastê. Namastê.